Antes de anunciar a palavra do Senhor, um pequeno parênteses aqui para dizer aos irmãos que eu tive uma semana com complicações de saúde. Então, talvez isso se manifeste algumas vezes aqui com tosse e outros incômodos. E então, desde já, peço perdão aos irmãos. Nós vamos voltar a nossa atenção nesta manhã à série no livro do profeta Ezequiel. Estamos no capítulo 5, versículos de 1 a 4. Mas antes faremos a leitura, irmãos, em Levítico, capítulo 26. E nós, na última semana, também fizemos a leitura em Levítico 26. Isso porque esse capítulo de Levítico, o capítulo 26, ele trata sobre as maldições da aliança sobre os rebeldes. E ele descreve o que haveria de acontecer se eles desobedecessem a palavra do Senhor e fossem fiéis à aliança. Então, quando Ezequiel está anunciando por meio das suas encenações o juízo, esse juízo está ilustrando aquilo que está em Levítico 26, as maldições da aliança. Nós vamos ler Levítico 26, versículos 27 ao 33. Se ainda com isto me não ouvirdes e andardes contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vós outros e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol. E lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós. Reduzirei as vossas cidades a deserto e assolarei os vossos santuários. E não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações e desembainharei a espada entre vós. A vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Agora o texto de Ezequiel, capítulo 5, texto dessa manhã, versículos de 1 a 4. Ezequiel 5, versículos de 1 a 4. Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro a tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. 1/3 parte queimarás no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Tomarás outra 1/3 parte e a ferirás com uma espada ao redor da cidade. E a outra 1/3 parte espalharás ao vento. Desembainharei a espada atrás deles. Desta 1/3 parte tomarás uns poucos e os atarás nas abas da tua veste. Destes ainda tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo e os queimarás. Ali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo sua graça. Ó Senhor Deus, nosso Pai, ouviremos a exposição da tua palavra nesse instante e rogamos tua graça sobre o pregador para que ele a transmita com sabedoria, com fidelidade, com clareza, e a pregação nos conduza ao teu Filho Jesus Cristo. Oramos por cada ouvinte que aqui está, para que ouçam com atenção, para que nada lhes roube a atenção que devem dar à tua palavra.
que ouçam com humildade, com temor, e que pelo teu Espírito Santo a tua palavra possa trazer à luz as intenções do coração, que haja fortalecimento na fé, gratidão, se necessário, arrependimento de pecados, para a glória do teu santo nome. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, até esse momento, no livro de Ezequiel, nós observamos que depois dos capítulos iniciais, 1 a 3, o chamado de Ezequiel, observamos que o início do ministério profético de Ezequiel não se deu com discursos, com pregações, mas com uma série de encenações que visavam mostrar o terrível fim e o terrível destino da cidade de Jerusalém. E a questão é que Ezequiel estava no cativeiro babilônico, no exílio, e os exilados estavam com um coração endurecido diante da palavra de Deus, alimentavam falsas esperanças motivadas por falsos profetas, de que em breve eles retornariam para Jerusalém, que a mão pesada de Deus seria retirada sobre eles e que no final tudo vai dar certo. Mas diferente disso, aqui está Ezequiel, e a vida de Ezequiel então se transforma numa parábola viva, mostrando que o que Deus dizia era realmente sério, urgente e terrível. Então, por isso, nos últimos domingos, vemos o profeta pegar tijolos e fazer o desenho de uma cidade, elaborar um cerco militar contra essa cidade. O vimos deitar do lado direito por 390 dias e 40 dias do lado esquerdo. O vimos dessa forma carregar simbolicamente a iniquidade do povo. E na última pregação vimos comer um pão impuro, cozinhado sobre esterco, para ilustrar a fome que haveria de cair sobre Jerusalém e a desesperança. Ainda estamos em coisas tristes como essas quando chegamos ao capítulo 5, versículo 1 a 4. O texto de hoje é o que podemos chamar de o clímax de toda esta encenação. Os atos proféticos anteriores chegam agora ao ponto mais alto. O que antes era apenas o símbolo do cerco e da fome, agora claramente é o símbolo do extermínio e da dispersão do povo. Então, esta cena final traz mais peso ainda e seriedade sobre a ideia do julgamento, do juízo. Mostra a severidade de Deus, mas mostra que a justiça de Deus é deliberada, intencional, e que ela é fundamentada na retidão. E vamos observar ainda mais isso quando chegarmos aos capítulos 5 a 17 desse capítulo, que mostram as razões por que eles sofreriam o juízo. Então, quando olhamos para essa cena, versículos 1 a 4, a encenação como um todo transmite a mensagem de desamparo humano diante da justiça de Deus. E isso nos empurra, obviamente, para pensarmos sobre a graça de Deus também. Sem a graça não há absolutamente esperança. Então, por isso, meus amados irmãos, eu vos anuncio o Evangelho de Jesus Cristo, em Ezequiel capítulo 5, versículos 1 a 4, sob o seguinte tema: o juízo meticuloso e a preservação graciosa. O juízo meticuloso e a preservação graciosa. Nós veremos 3 pontos. E o primeiro ponto está no versículo 1, que é a exposição vergonhosa da infidelidade. Então, observem no que a encenação consiste. Deus ordena a Ezequiel utilizar uma espada afiada como navalha de barbeiro.
Então temos esta palavra, espada afiada. É um termo para falar de uma espada de uso militar. Não é uma pequena faca, mas realmente uma espada usada na guerra. E essa ideia de, então, rapar os pelos da cabeça e da barba com uma espada, traz aqui a seguinte relação, que esse ato de raspar-se aponta, ou está vinculado, ao juízo de Deus contra Jerusalém por mão de exércitos inimigos. Daí a espada. Nesse caso, sabemos, o juízo viria pelas mãos do exército de Nabucodonosor para a destruição de Jerusalém. Agora, essa espada de guerra, diz o texto, seria usada como, ou no lugar de, uma navalha de barbeiro. E é interessante, porque temos palavras distintas aqui. A própria palavra barbeiro é uma palavra que só aparece uma vez em todo o Antigo Testamento. Isso sublinha a natureza excepcional e perturbadora dessa ordem, como usaram a palavra exclusiva para indicar que isso é uma coisa realmente excepcional que está acontecendo aqui. Mas um outro fato é o sentido da origem da palavra navalha. Vem de uma raiz hebraica que significa estar nu, estar exposto. Então, raspar o cabelo e a barba não era apenas uma questão estética, não era apenas o que poderíamos pensar um ato ritual de luto. Então, alguém debaixo de luto, de tristeza, está raspando o seu cabelo e sua barba. Mas é uma imagem de uma nudez forçada. Uma nudez forçada, uma nudez da cabeça e uma nudez da face de Ezequiel. Simboliza a exposição, a vulnerabilidade vergonhosa de Israel diante de seus inimigos. Deus vai desnudar Israel. Agora, usar uma arma de guerra para uma tarefa tão íntima como esta, fazer a barba, revela então que o juízo de Deus está agora penetrando nos pontos da dignidade mais profunda, das questões mais particulares do indivíduo. A espada que derruba os exércitos inimigos, que derrubará Jerusalém, é a espada que trará desonra e vergonha. Isso é verdade só por causa desses termos? Mas há um adicional aqui. Vocês lembram quem é Ezequiel? Ele não é só um profeta, ele é um sacerdote. E para um sacerdote, fazer aquilo que se pede aqui é realmente algo que causa um horror, porque é contra o que ele deveria fazer, então traz um peso extra. Em Levítico 21, versículo 5, diz que era terminantemente proibido aos sacerdotes intencionalmente rasparem a cabeça ou fazerem a barba. Mas Deus está dizendo a um sacerdote, Ezequiel, raspe os cabelos de sua cabeça e faça completamente a sua barba. E vocês devem observar também uma coisa que foge à nossa cultura, mas que nos tempos antigos, ter a barba raspada era um sinal de vergonha e humilhação. Vocês podem lembrar da famosa história vinculada a Davi. Vocês lembram de um rei chamado Anum, ou Hanum, um rei dos Amonitas? Davi enviou mensageiros a esse rei e, encorajado por seus conselheiros, ele quis infligir uma vergonha a esses homens. Para envergonhar os homens e para envergonhar Davi, o que eles fizeram? O que os amonitas fizeram? Eles cortaram a metade da barba dos mensageiros e a metade de suas vestes. E esses homens retornaram para Israel
tão envergonhados que Davi disse: olha, diga que eles fiquem em Jericó até que a barba lhes volte a crescer. Então não é como raspar a barba hoje, um ato natural. Um fica com barba, outro fica sem barba, e não há nenhum problema nisso. Mas aqui há uma vergonha. Estar sem a barba nos tempos bíblicos é algo vergonhoso. É vergonhoso para qualquer homem, mas é ainda mais vergonhoso, mais ultrajante, mais humilhante para um sacerdote cuja lei proibia terminantemente que tal coisa acontecesse. Portanto, quando Ezequiel obedece a esta ordem de Deus, nós temos aqui, por assim dizer, uma profanação do ofício sacerdotal. É como se dissesse: o povo de Israel, a nação de sacerdotes, está tão corrompido que agora devem passar por esta humilhação, desonra e vergonha. Então, através deste método, a gravidade do pecado de Israel é traduzida em símbolos de humilhação extrema. O juízo, portanto, é um processo de exposição. É pegar e trazer a nudez à tona. Isso é a ideia aqui. É a exposição vergonhosa da infidelidade pactual de Israel. Mas temos agora uma outra parte desta encenação. Então, crianças, vocês podem agora pensar num homem com uma barba muito maior do que a minha e um cabelo maior do que o meu, lá na Babilônia, junto ao rio Quebar, com uma espada afiada, fazendo sua barba. Quando ele termina, crianças, o que temos? Vocês lembram? Os meninos talvez mais. Vocês vão no cabeleireiro ou no barbeiro, e o que tem muito no chão? Cabelos, para todo lado. Então, o chão onde Ezequiel fez esta encenação está cheio de cabelos da sua cabeça e de sua barba. Deus diz a Ezequiel: junte tudo isso. Você vai colher todos esses cabelos. Agora, Ezequiel, pegue uma balança de precisão e você vai pesar em 3 partes iguais. Então, Ezequiel pega uma balança para pesar os cabelos em 3 partes iguais. Vocês podem fazer a matemática, crianças. Se houvesse 300 gramas de cabelo, uma parte de 100, uma parte de 100 e outra parte de 100. 3 partes iguais. Por que o cabelo deve ser colocado na balança? Deus poderia dizer: Ezequiel, a olho nu, tente separar mais ou menos 3 montões iguais. Mas aqui há uma medida absoluta de precisão. A mesma medida, 3 porções com a mesma medida. Essa balança aqui quer reforçar que a justiça de Deus é meticulosa. Ela é detalhista. A justiça de Deus, o julgamento de Deus, não é um ataque de fúria. Então, sabemos muito bem o que é isso. Então, ouvimos, por exemplo, muitas vezes as pessoas dizerem: olha, eu fiz uma coisa errada, a minha mãe ficou com raiva, ela estava a quase 100 metros de mim e ela me acertou com um chinelo, imediatamente. É um roupante de fúria, de raiva. E aí então a criança, principalmente no passado, as crianças diriam: bom, eu torço para minha mãe não estar com raiva de mim na hora que ela estiver varrendo a casa, porque senão um cabo de vassoura vem na minha direção. Isso é apenas raiva que os pais, às vezes pecando, colocam para fora. Mas esse não é o caso de Deus. Deus vai executar o juízo e diz: vamos colocar na balança. Primeiro essa parte. Quanto temos? Temos tanto. Vamos dividir em partes iguais. A ideia é de um processo judicial, pesado, deliberado com exatidão. Então, podemos entender, o juízo de Deus não é um ataque, um rompante de ira, de fúria,
é uma retribuição calculada. Cada um receberá exatamente aquilo que merece. E aqui, esse juízo pesado na balança de Deus tem a ideia de uma execução judicial no contexto da aliança que foi violada. Veremos um pouco mais sobre isso adiante. Então, a imagem agora desse homem com a cabeça raspada, com a balança pesando os fios de cabelo, personifica a humilhação nacional que esse juízo traria sobre o povo da aliança. Amados irmãos, temos diante de nós já algumas coisas que devemos considerar brevemente. A primeira delas é que o pecado pode parecer muitas vezes algo bom, algo agradável. E muitas vezes até nós, como membros da igreja, estamos ouvindo a pregação da palavra de Deus. E a pregação da palavra de Deus pode ser vista desta perspectiva, como uma metáfora. Como se a pregação fosse uma navalha. Está trazendo à luz a nossa vergonha, os nossos pecados. E você pode reagir diante da verdade exposta a você de muitas maneiras. Uma delas é quando você ouve a pregação, e a pregação está desnudando as suas misérias, seus pecados, mas você se cobre com uma capa religiosa, e eu diria, uma capa religiosamente reformada. Então você esconde seus pecados e não quer tratá-los devidamente. Isso é um problema. Mas se escondemos os nossos pecados, ou os ímpios escondendo os seus pecados, qual será sempre o resultado de um pecado não confessado, não deixado, um pecado do qual nós não nos arrependemos? O resultado será vergonha e humilhação. Então, se você ama a vergonha e a humilhação, agarre-se aos seus pecados. Um outro ponto que devemos considerar brevemente é que Deus é um justo juiz. Deus utiliza a balança da justiça e a espada, podemos dizer, da disciplina com absoluta precisão. Então, se em algum momento você está sentindo o peso da disciplina de Deus sobre sua vida, não ouse dizer, o que eu fiz para merecer isso? É como se você estivesse dizendo, a balança de Deus está com defeito, Ele não sabe bem o que está fazendo. Então, devemos considerar, é certo que o pecado traz vergonha, não só nessa vida, mas na vida final. É certo que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, todos aqueles que seguem pelo caminho da infidelidade e da injustiça sofrerão a reta justiça de Deus. Agora vamos considerar um pouco mais sobre essa reta justiça, observando o versículo 2, que traz a rigidez das sanções da aliança. Esse é o segundo ponto, a rigidez das sanções da aliança. Versículo 2. A primeira coisa que devemos observar aqui é o domínio do número 3. O cabelo é dividido em 3 partes. O cabelo é eliminado por 3 métodos. Essa ênfase no número 3 não só confere no texto, e tem outros elementos que fazem isso, mas não só confere uma cadência aqui ao texto, mas enfatiza mais uma vez a precisão do decreto divino. 3. Mostra como Deus está dando ordens meticulosas para sublinhar, então, a sua justiça como sendo uma justiça sob medida. Então, depois de raspar a cabeça e a barba com uma espada afiada e dividir os cabelos em 3 partes iguais, Deus diz qual será agora o destino de cada uma das 3 porções de cabelo. Esse destino das porções de cabelo será o destino das pessoas de Jerusalém.
Primeiro, uma terça parte deveria ser lançada ao fogo. Isso representa, fogo aqui tem mais um sentido de juízo, de uma metáfora para juízo do que um fogo, literalmente. Representa aqui o que as pessoas em Jerusalém sofreriam durante o cerco. Uma dessas coisas ouvimos na semana passada, uma fome extrema e assustadora. E vocês leram e ouviram a leitura de Levítico 26. Esta fome é tão grande que em Levítico avisou: os pais comerão os filhos, e os filhos comerão a seus pais. E de fato, há registros na história de Israel de mães que cozinharam seus pequenos bebês diante da fome extrema. Então, o fogo aqui é para falar desta fome e da peste que aconteceria dentro da cidade de Jerusalém, quando estivesse sob o cerco babilônico. A segunda parte, o segundo terço, morreria à espada. Aqui representa as pessoas que sofreriam uma morte violenta quando tentassem fugir de Jerusalém. Então imagine, alguém diz: olha, eu não aguento mais de fome. Eu vou tentar ver se os caldeus terão misericórdia de mim. Então eles davam um jeito de fugir. E Deus avisa: esses vão morrer sob o golpe dos babilônicos. Se eles tentarem romper o cerco, sofrerão o golpe duro da espada dos caldeus. Então, a primeira parte no fogo em Jerusalém, a segunda que tenta escapar, morre à espada. Mas tem a terceira parte. Um terço, Ezequiel pegará e jogará os cabelos ao vento. Isso se refere ao exílio. Então, eles seriam lançados em diferentes lugares, sendo um principal na própria Babilônia. Agora, observe o final do versículo 2. Desembainharei a espada atrás deles. Então, a ideia é: lance ao vento, e então a espada deve vir cortando os fios ao vento. E essa expressão, desembainharei a espada atrás deles, merece atenção especial, porque aqui há uma mudança da ação do profeta, e agora Deus dizendo: eu mesmo vou desembainhar a espada atrás deles. Então até aqui Ezequiel está encenando, mas agora diz que por trás dessa encenação está a própria ação de Deus. Deus então sinaliza que ele iria perseguir os exilados com sua espada. Ele garantirá que a justiça seja feita. Então temos aqui essas três coisas: fogo, que simboliza fome e pestilência; a espada, a morte violenta fora da cidade; o lançar ao vento significa o exílio. Então, até o presente não temos esperança para nenhum desses terços. A esperança do socorro humano é dissipada. Não há saída. Ou é dentro do fogo, ou do lado de fora a espada, e na fuga a perseguição divina. E é importante observar que para cada um dessas três porções, desses juízos, nós temos o cumprimento das maldições da aliança em Levítico 26. Eu encorajo você a ler Levítico 26 em sua casa depois. Mas, por exemplo, aqui falou do uso da espada militar. Em Levítico 26, versículo 25, se lê: trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. Depois ouvimos sobre a fome e a peste no cerco. Em Levítico 26, versículos 25 e 26, se lê: enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres comerão o vosso pão num só forno, e vos-lo entregarão por peso. Comereis, porém não vos fartareis. E o espalhamento ao vento, em Levítico 26, 33, se lê: espalhar-vos-ei por entre as nações.
A ideia da espada desembainhada no exílio. Em Levítico 26, 33 se lê: e desembainharei a espada atrás de vós. Então, como vocês podem observar, a linguagem de Ezequiel 5, de 1 a 4, é um espelho das maldições pactuais de Levítico 26. Então, Ezequiel é um espelho das maldições de Levítico 26. Há uma relação entre essa encenação de Ezequiel e esse texto de Levítico 26. Isso mostra que o castigo imposto a Jerusalém não é um ato de crueldade, mas é a execução de cláusulas, podemos usar a linguagem moderna, cláusulas contratuais. Então, no mundo antigo havia, por assim dizer, chamaríamos hoje de contrato, mas essa não é a linguagem bíblica, alianças. Então, um rei muito poderoso poderia chegar para o rei de uma pequena cidade e dizer: olha, eu farei uma aliança com você, eu vou proteger você, você vai ter benefícios que eu vou oferecer a você, mas você vai cumprir certas regras que eu estabeleço a você. Então, se o rei pequeno não cumprisse, o rei vassalo não cumprisse as regras, o rei poderoso podia vir contra ele e aplicar as sanções das cláusulas da aliança. Exatamente o que está acontecendo aqui. No Monte Sinai, como grande rei, Deus estabeleceu sua aliança com o seu povo. Ele deixou muito claro por várias vezes, em Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio, o seguinte: a obediência no contexto da aliança trará bênção. A rebelião à palavra trará maldição. Então agora Ezequiel está dizendo: bom, aqui estou eu tenho o decreto do rei. Ezequiel é como o oficial de justiça que bate a casa da pessoa para dizer: olha, você tem um problema. A sentença judicial haveria de chegar contra o povo de Deus. Então, isso é para nós também um alerta. Vivemos a vida da aliança. E não podemos descansar simplesmente na ideia de que temos todos esses privilégios e viver como se Cristo não fosse de fato o Senhor das nossas vidas. Há muitas pessoas que apenas se escondem na vida da igreja, mas elas não querem de fato ser fiéis. Então devem estar cientes de que terão de prestar contas diante do juízo de Deus. Deus é completamente fiel, tanto em suas promessas quanto em seus juízos. Devemos lembrar disso. Agora, se então terminássemos a pregação nesse momento, deveríamos sinceramente ir para casa chorando, porque não haveria esperança nem para eles, nem para nós. Mas agora devemos ir ao último ponto: a graciosa preservação do remanescente, versículos 3 e 4. Então aqui esses dois versículos trazem a tensão entre preservação e destruição ao seu ápice. Veja, daqueles que foram espalhados ao vento, terceiro grupo, da terceira parte, os que foram espalhados ao vento, Deus diz: tome desses alguns poucos fios, e você vai juntar esses fios, Ezequiel, você vai atar esses fios nas abas ou na orla de suas vestes. Esse verbo aqui no hebraico, atar, está em outras partes da Bíblia ligado à ideia da soberania cósmica de Deus. Por exemplo, em Jó 26:8 e Provérbios 30, versículo 4, diz que Deus vai atar as águas em suas nuvens. Então é a providência de Deus agindo, a soberana providência de Deus agindo, atando as águas às nuvens. Aqui, em Ezequiel, esse mesmo Deus da providência mostra a sua soberania na preservação de um remanescente, uma pequena parcela do povo de Deus. Então, ao amarrar esses fios nas suas vestes, Ezequiel está apontando para o fato de que Deus protege,
ativamente aqueles que são seus. É como se fosse esconder algo que se quer preservar, para que não se perca ao vento, ao que foi lançado ao vento. Então, é sem dúvidas uma imagem de preservação de um grupo menor, o remanescente, os que sobram, os que escapam do juízo. Contudo, a mensagem para esses que estão simbolizados por estarem presos na orla das vestes de Ezequiel, é ainda uma mensagem, de certa forma, sombria, porque alerta que eles não estão inerentemente salvos por estarem na Babilônia ou em outro lugar exilados. A preservação e sobrevivência deles depende de permanecerem na orla da veste. Se eles são infiéis, eles também serão lançados ao fogo. O fato de serem alvo de certos privilégios não garante imunidade espiritual. Então, a ideia aqui que é o fogo da santidade de Deus é penetrante. Até o final diz, se espalhará sobre toda a casa de Israel uma purificação completa sobre todos os exilados. Contudo, ainda assim, vemos esse elemento precioso da graça de Deus. O local da preservação, a saber, a orla das vestes. E quem é esse que está onde os fios de cabelo estão presos? São a orla das vestes de quem? Certamente ele é um profeta. Mas também sabemos, ele é um sacerdote, Ezequiel. Então, estão presos, amarrados na orla de alguém que é profeta e sacerdote. Então, a única segurança possível para o remanescente é simbolizada aí na ideia de que eles devem se agarrar à palavra de Deus e ao sacrifício providenciado por Deus. Essa preservação do remanescente, e veja agora, restou apenas um grupo muito menor, porque uma parte foi lançada ao fogo, ela demonstra a persistência da graça de Deus. O que Deus deseja preservar aqui, meus irmãos, é a história da redenção. O que Deus está garantindo por meio desses poucos fios que restaram na orla das vestes do profeta e sacerdote é que haja futuramente um profeta e sacerdote que resolva definitivamente esse problema do pecado. Deus está garantindo a linhagem messiânica. Deus está garantindo o nascimento de seu Filho Jesus Cristo. Então, Deus está mostrando algo que as crianças memorizaram nos últimos dias. Deus não é somente justo. Deus também é, crianças, misericordioso. E nunca vocês devem esquecer dessas lições preciosas do catecismo. Nunca derrube a misericórdia para realçar a justiça. Mas nunca despreze a justiça para exaltar a graça. Deus é perfeitamente justo e completamente misericordioso. E assim, quando olhamos para a cena completa, quando olhamos para os fios no fogo, os fios lançados, cortados ao redor da cidade, os fios lançados ao vento. Meus irmãos, certamente lembramos, Deus é justo. Mas agora, quando olhamos um pequeno punhado de fios
na orla das vestes de Ezequiel. A mensagem é clara. Deus é misericordioso. A justiça e a misericórdia de Deus se beijam. Elas não estão em contradição, em oposição. E aí então imediatamente somos chamados a tirar o nosso olhar da cena do homem que está se barbeando para outro homem, para outro profeta, para outro sacerdote. Olhamos agora para a cena final. A cena final do juízo medido. A cena final da misericórdia infinita. E se pensamos em termos da aliança, vemos ali, nesta cena final, o cumpridor perfeito da aliança. Aquele que nunca descumpriu nenhum aspecto da aliança, aquele que obedeceu perfeitamente. Mas não o vemos ser recompensado pela sua justiça. Pelo contrário, o vemos completamente humilhado. Então a humilhação de Ezequiel é apenas uma figura pálida da humilhação experimentada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele assumiu a humilhação que eu e você merecíamos. Observe a cruz. Na cruz ele foi desnudado. Na cruz ele foi envergonhado. Ele foi humilhado. Ele tornou-se objeto de horror para as pessoas, para que nós fôssemos objetos do favor de Deus. Ele foi desonrado para que nós fôssemos honrados. E então, meus amados irmãos, aprendemos com a Escritura. Os nossos pecados foram todos eles medidos na balança de Deus. As suas mentiras, a sua infidelidade, a sua inconstância, o seu amor imperfeito, todas as coisas, a sua fraqueza como marido, como esposa, como pai, como filho, a sua rebeldia, desobediência, tudo isso foi colocado na balança de Deus. E como disse a escrita lá na parede, no livro do profeta Daniel, foste pesado e achado em falta. Não há nada para contrapor e dizer, aqui estão minhas boas obras para que eu seja salvo. É apenas um monte de iniquidade, pecado sobre pecado, tudo contra a vontade de Deus, a rebelião. A infidelidade à aliança. E então, pesados na balança meticulosa de Deus, o decreto da justiça é anunciado. Pecador, você merece a morte eterna, o eterno sofrimento dado pelo juízo de Deus. Mas então, meus amados irmãos, conhecemos o Evangelho. O Filho assume o nosso lugar. Por assim dizer, podemos metaforicamente falando, ou com uma certa liberdade poética dizer, o Senhor Jesus Cristo toma para si mesmo a espada do juízo de Deus. E pacientemente Ele se humilha. Ele se auto-humilha. Ele voluntariamente toma sobre si o juízo que merecíamos. Ele recebe as maldições da aliança em nosso lugar. O fogo do juízo de Deus o alcançou. A fome e a sede o alcançaram na cruz. A espada simbolizada na lança do soldado, lhe fere o lado. E a espada afiada do juízo cai sobre ele. Então temos lá
o nosso profeta e sacerdote, tomando sobre si mesmo a navalha da humilhação e a espada do juízo. O remanescente fiel agora encontra o fogo do juízo para que fôssemos preservados. Como diz o Espírito Santo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O fogo passou por cima do nosso Salvador e despejou todo o seu calor da ira de Deus sobre ele. Mas a boa notícia, meus amados irmãos, é que agora, por causa disso, nós estamos protegidos. Ó, crianças, em toda encenação, se pergunta a vocês onde vocês queriam estar. No fogo na cidade, na espada ao redor da cidade, nos fios espalhados ao vento. Vocês certamente me diriam: ah, pastor, eu quero ser o fio pequeno preso nas orlas das vestes do meu Salvador. Pois é exatamente aí onde vocês e seus pais estão, crianças. Estão em um refúgio de graça inabalável, protegidos na orla das vestes do sumo sacerdote e profeta, o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, exatamente aí, protegidos, todos que confiam em Cristo podem ouvir: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você crê em Cristo, você é um dos poucos fios preservados pela graça de Deus. Olhamos então para a seriedade do juízo de Deus. Nos admiramos com sua graça revelada em Cristo. Mas deixe dar um alerta. Não devemos nos entregar à ingratidão e infidelidade. Nós e nossos filhos estamos vivendo na aliança, e isso é muito sério. Estamos envoltos em promessas, mas também em obrigações. E como diz o Espírito Santo em 1 Pedro 4,17, o juízo começa pela casa de Deus. Portanto, devemos ser fiéis, devemos nos manter na justiça, ao mesmo tempo em que reconhecemos que a nossa segurança não reside na nossa capacidade de sobrevivência, mas no fato de que, pela graça, fomos atados às vestes do nosso sumo sacerdote. E então, meus amados, é aí, atados a Ele, que vivemos a vida da justiça e da santidade, atados na orla de suas vestes. E a linha que nos prende a Ele é a linha da graça, do amor eletivo de Deus. Então, perguntamos como Paulo: quem poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus? E a resposta ontem, hoje e amanhã é a mesma: nada, nem ninguém pode nos separar deste amor. Não existe uma navalha que possa nos cortar desta orla. Se estamos em Cristo, estamos seguros para viver a vida da justiça e da santidade nele. Portanto, amados irmãos, bendito seja o Rei, bendito seja o profeta, bendito seja o sumo sacerdote da nossa salvação, Jesus Cristo, para sempre. Amém.